Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ler Europa com o Poeta da Cidade, em conjunto com a DG Lab. Este podcast faz parte de uma iniciativa da Comissão Europeia para celebrar o mês do autor europeu. O meu nome é Poeta da Cidade e a conversa desta semana foi com o Nuno Abreu, livreiro da livraria online digital de A a Zola. Foi talvez a conversa mais longa que tivemos aqui no podcast e foi também a mais rica em sugestões e teve até, digamos, espaço para uma pequena leitura que o Nuno pediu para fazer de um dos seus livros favoritos. É mesmo um episódio para quem quer sair diretamente para uma biblioteca à procura dos livros ou para uma livraria para os comprar. Espero que gostem. E foi um prazer poder estar convosco neste último mês. E pronto, e a conversa vai ser não vai ser muito longa, mas aqui um bocadinho o teu percurso e a tua entrada no mundo dos livros e depois falarmos aqui um bocadinho de sugestões que contigo não onde voltar. Certo. Acho que é interessante falar do que é que me vou a ter a projeto, mas também da minha relação com os livros. Sim. Porque depois detalharei um bocadinho. É por aí que eu... O próprio objeto para mim diz-me muito, eu tenho assim uma ligação... Como objeto? Como objeto. Então, tenho uma ligação... O livro calma-me, sabes? Ter livros por perto, tenho assim uma ligação muito física. Desde criança? Sim, porque a minha mãe é bibliotecária. E, portanto, tanto na minha casa, que felizmente tive sempre ter muitos livros, mais por meu pai, que é um grande comprador de livros, como depois, quando ia para o trabalho da minha mãe, sempre vivia rodeado de livros. E, portanto, ainda hoje tenho várias experiências de vida em que tinha um livro, mesmo que não, sabia que não ia conseguir ler, mas o livro foi comigo. E calma-me, pronto, é uma companhia. Os teus pais liam-te muito quando eras sim, criança? Não tenho assim, tanto a minha mãe como o meu pai. Aliás, eu trouxe um livro, não pus aqui. Pode ter buscar se quiser. Que foi o livro que eu estava agora a contar aos meus filhos no Fiplec. Trouxe pela graça porque é o Dom Quixote para crianças. Olha, eu tenho ali o Dom Quixote para adultos. É uma edição comemorativa dos... Sei qual é que é, sim, pronto, eu agora de cor não me lembro. E isto é graça porque, além de ser um autor europeu, dentro do género, dentro do nosso, estamos a falar agora, a tradutora também Alice Vieira, que tem muita importância para muitos de nós que gostamos de ler. Sim. Acho que é uma referência engraçada. Depois tinha aqui uma nota só de um livro que eu não encontrei em casa, também queria falar. E então estavas-me a dizer que a tua mãe lia-te... Os meus pais liam muito. Eu tenho ideia da minha memória de infância que até era mais o meu pai que lia do que a minha mãe. Agora, a relação com os livros vem dos dois. Pronto, vem dos dois, de formas diferentes, mas vem dos dois. Mas a tua mãe era... Eu via uma nota biográfica em que dizia que a tua mãe era bibliotecária. Sim, a minha mãe, quando eu era miúdo... Quando quiseres começar a falar, podemos gravar se quiseres. Já estamos, depois vais cortar, ok. Então vou falar mais a sério nesse caso. Podes falar. Sim, quando a minha mãe é bibliotecária de formação. E quando eu era criança, a minha mãe coordenava a rede de bibliotecas da Câmara de Lisboa. E portanto eu passei no fundo, ir para o trabalho da minha mãe para mim dava imenso gosto, porque ia para a Biblioteca de São Lázaro, para a Biblioteca das Galveias, e portanto estava nesse ambiente rodeado de livros. Depois, ali na minha altura da minha pré-adolescência, ela foi coordenar a Hemeroteca de Lisboa. Para que não saiba, a Hemeroteca é uma biblioteca, mas de periódicos, de jornais, de revistas, que depois viria a dar-me muito jeito no meu curso para pesquisa. Na altura, na parte da comunicação social, exatamente. Na economia ainda não. Na economia não tanto, sim. Na altura, isto terá sido, devia ter 12, 13 anos, a minha ligação com os livros era forte, com os periódicos não tanto, mas havia lá por perto uma livraria que foi onde eu ganhei o bichinho pelas livrarias, que era a Livraria Barateira, que já não existe, que é quase uma redundância, nem sei o que é neste momento, e era uma livraria alfarrabista, e faz parte das minhas imagens de infância, os paredes escritos à mão, enfim, aquelas coisas que eu valorizava muito, e calhou numa altura da minha vida, enquanto leitor, muito relevante para qualquer um de nós que leia, achou que era naquela transição entre uma aventura, o Clube das Chaves, aqueles livros que eram altamente viciantes, infanto-juvenil, havia muito chique, que era Aventuras Fantásticas, não sei se sabes qual é. Eram os livros verdes que no fundo tu ias escolhendo o caminho da história. Se achas que deves ir para a esquerda, vais para a página 100 e portanto tu ias construindo. Às vezes eu fazia batota, não gostava muito do rumo, voltava ao início. E aliás, ainda hoje em dia tenho várias pessoas nas redes sociais me vêm perguntar se eu tenho este livro para venda, pessoas da minha idade, nos 40, porque realmente fez parte da nossa infância.
E depois há ali um período, que eu acho que acontece a quase todos nós, de um grande vazio, que se calhar foi de certa forma, eu não conheço em profundidade, mas coberto pelo novo formato que é do Young Adult, porque há ali uma fase que nós não temos muita coisa para ler. Eu pelo menos senti isso, a idade talvez fosse entre os 13 e os 14, não sei, mas entre uma aventura e a ficção já mais para crescidos, há ali um período, eu via os livros que tinha lá por casa, nada daquilo me satisfazia assim muito. E eu tenho ideia, aliás, uma das razões para a venda dos livros, que deve ser vista com alguma... olhando bem as razões de ser, uma das razões eu julgo que será também o aparecimento deste segmento do Young Adult, em que as editoras grandes estão a apostar bastante, as livrarias também, e que eu não conheço mesmo, nem sei qual é o tipo de literatura. Não é algo que leias também. Se é uma coisa, já não faz parte da minha idade, não é? Não sei se a escrita é uma coisa mais superficial, não tenho nenhuma ideia como é que funciona, mas pode ter alguma utilidade em preencher este espaço. Esse espaço é colmatar essa falha. De facto, ficamos órfãos de livros. Eu senti isso, eu tentei livros. Olha, há uns tempos encontrei, por graça, o livro do Kundera, o disparate, branco é tão grande. O principal livro do Kundera. Não te consigo ajudar. Disparate. A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro claramente não é para aquela idade, em que a componente da sedução tem muita importância. E eu, quando o li, no fundo o folhei, deveria estar nessa idade, dos 13, 15, e encontrei um post-it que dizia, era mais ou menos isto, formas de trocar olhares ou qualquer coisa assim. Para mim aquilo estava eu a aprender como é que faziam as coisas, não é? E, portanto aquilo terá sido, que não era esse o objetivo de Kundera, certeza, mas terá tido essa finalidade. E portanto há ali um período da vida que eu acho que ficamos com esse vazio. Mas, e portanto em termos de leitura, consigo lembrar-me desse período, e como eu comentava contigo, enquanto objeto não tanto, porque o livro de facto sempre teve uma importância muito grande, o livro-objeto sempre teve uma importância para mim. Houve mais um outro período da minha vida que eu acabei por não ler tanto, na adolescência acho que faz parte. Tu no secundário tiraste o quê? Olha, eu no secundário andei às voltas, eu fui para ciências, eu nunca soube o que é que eu queria fazer. Ou melhor, eu sabia que a minha vocação era as letras, mas nunca, é que tentaste fugir um bocadinho. Nunca por pressão de ninguém, mas há aquela ideia construída que as letras não têm sido nenhuma, não é? A menos que vais para direito, que não era isso que eu queria tudo. e portanto andei sempre a fugir. Fui para ciências, para a qual não tinha a mínima vocação, e depois, aliás, até foi engraçado porque depois cheguei aos exames nacionais e tive 19 a português e fui para a economia. E estive lá 2 anos a fazer as cadeiras de letras, e depois apareceu Bolonha, fazia-me para mim, e achei que mais valia começar do zero, e os cursos passaram a ser mais curtos graças a Bolonha, portanto eu mudei de curso. Mas mesmo com a tua mãe sendo bibliotecária, não conseguiram coagir-te não vais para a economia, vai para outra coisa. Assim, eu acho que ou sempre te deram a liberdade também? Deram-me sempre, aliás, acho que fez parte, até diria, quase da minha educação, até a liberdade, e no momento certo irem apontando a direção. E a economia teve muito a ver com. Eu tinha boa parte dos meus amigos do secundário tiraram o curso de economia, e de facto foi por aí que seguiram o caminho, depois com mestrados, etc. Era uma área que tinha muita saída e ainda tem, e portanto fazia sentido. Só que depois há a parte do gosto, não é? Exato. Claro. E pronto, e os livros realmente. A literatura, não é? Eu depois tive uma cadeira que chamava-se Teoria dos Grandes Livros, que deu-me muito gosto, onde eu li o Voltaire, onde li alguns livros assim. Na Faculdade de Letras? Não, foi na Católica. Na Católica. Onde li também a Utopia, pronto. E é interessante, eu nunca tinha tido essa experiência e não voltei a ter, no fundo, de ter leitura acompanhada, não é? Sim. Com alguma... Mas no curso de comunicação? Sim. Sério? Sim, gostei muito que houvesse isso. Mas isso não acontece agora, pois não? Olha, não sei dizer, já acabei o curso há 15 anos. Ou melhor dizendo, entrei quase há 20, né? E até acho que tive em 2 semestres. Não, mas eu acho importantíssimo. Eu também tive isso, não tinha esse nome, tinha um nome de textos fundamentais, mas também seguia o mesmo caminho. Eu até acho que mesmo no liceu, a forma como se ensina português, eu tenho 2 amigas que são professoras de português, espero que não levem mal, mas é muito aborrecida a forma como se aprende português. E tu sentiste isso? Tendo 19, se calhar não sentiste tanto. Mas não me interessava muito pela disciplina em si. Aquilo foi uma surpresa, ter aquela nota. E até dizer que estudei muito mais para matemática e tive uma nota bastante mais baixa do que para português. E nunca foi das disciplinas que me interessasse mais, porque eu acho que não eram interessantes. A forma, olha, mesmo, e na tua área que gostas mais, não é que é poesia. A forma como se aprende poesia é muito aborrecida. Muito aborrecida. É quase como matemática, não é? Dissecar aqui, é olhar para um verso como uma fórmula. É formalizar o ensino. Sim, e portanto não há nada mais natural do que
pôr-nos a ler coisas que nos interessam. Claro. Eu até acho que, não sei se ainda é assim que funciona, mas tenho a ideia que, por exemplo, que já se lê, já se aconselha leituras de autores como o Gonçalo Cadilho. Nessas idades, realmente, eu acho que faz todo o sentido ler coisas que têm prazer, não é? Depois, eu sugiro que a pessoa com o tempo vá tentando aprofundar um bocadinho a dificuldade claro. da leitura. Mas não se entra logo assim. Não, mas isso é uma das críticas que eu também tenho a quem diz. Porque há esta crítica das pessoas e dos jovens que leem o género Young Adult e que se ficam talvez por aí ou que se ficam por aí durante alguns anos e queixam-se, esta massa sem nome, queixa-se muitas vezes de para ler isso mais vale não ler, ou porque é que não leem os clássicos, ou porque é que não leem os grandes livros. E é um bocadinho por aí que é, se uma pessoa não está habituada a ler, não é por pegar num Thomas More que de repente vai conseguir entender e que vai... Não é? Eu acho que aí entra o papel do livreiro. E aliás, uma vez vi numa rua de um liceu, vi uma loja para arrendar e construir na minha cabeça uma ideia que eu acho que era quase serviço público, que era... Isto são aqueles desejos platónicos, não é? Mas que era ter uma livraria numa rua de uma escola e tentar ter alguma oferta de livros para essas camadas, mas ser o próprio livreiro, não estou a fulanizar a mim, mas quem tivesse um projeto desse género, a irem caminhando com o tempo e há autores. Olha, por exemplo, o nosso conceito agora que estamos a falar um agora diferente. são os autores europeus, mas por exemplo há geografias, por exemplo na América Latina eu acho que há autores, olha, o Luís Povo é um deles, eu acho que são autores que conseguem nos introduzir no mundo e a partir daí vamos encarrilando. Eu não tenho que ter nenhum preconceito contra a escolha que cada um faz do que quer. Sim. Acho que na vida em geral devemos desafiar-nos sempre um bocadinho mais, não é? Em tudo o que fazemos. Na leitura igual, porque eu diria até que depois há aqui um excerto que eu até pouco tipo a ler, mas há aqui um excerto do Gombrowicz que eu trago que tem um bocadinho a ver com isso. Eu acho que a arte deve inquietar-nos. A leitura, estamos a falar de leitura, mas a arte em geral deve inquietar-nos enquanto observadores, enquanto impactado pela arte. Se for para ficarmos mais ou menos na mesma, se calhar não vale muito a pena. Agora, nos tempos de hoje, as pessoas se calhar preferem ficar mais ou menos na mesma, porque nós temos pouco tempo para o que é que seja. Sim. Olha, eu vinha a pensar no caminho, nós agora vamos falar mais ou menos meia hora, não é? É mais imprevisto. E eu vinha a pensar quantas coisas que nós fazemos durante meia hora sem nada, sem um telemóvel, sem uma interrupção, muito poucas. Muito poucas. A dormir, sim. E se não temos filhos pequeninos, mesmo assim meia hora não chega a tanto. Mas eu acho que isso também tem um impacto na leitura, não é? Ou seja, no meio de tantos estímulos, bem, se não formos habituados a ler, então essa luta está perdida logo. Eu acho que cada vez vai ser mais difícil dessa luta não ser perdida logo de raiz. Mas há tantos tipos. Eu próprio gosto muito de ler, às vezes dou por mim e quase que depois me culpabilizo. Adormeci a fazer scroll quando tinha um livro ao meu lado ou coisas mais interessantes para fazer, não é? Scroll de coisas não irrelevantes, não são irrelevantes, porque são sempre, não é? O Instagram vai tornar-nos nos peixes, não é? Como memória não sei qual é, há uma forma. Memória de peixe. Não sei quantos segundos. O peixe acho que é 5 ou 10, não é? E dizem que os vídeos do Instagram também há ali uma forma para resultar, para as pessoas não se fartarem. Pronto, isso acaba meia hora de scroll, não enriqueceu nada. Não ganhou nada. Não ganhou nada. E eu acho que este é um dos grandes desafios. E agora isto é uma conversa solta, não é? Eu acho que há dois desafios, há mais, mas dois desafios que me ocorreria falar agora. Um é a falta de tempo e é efetiva. Claro que se fôssemos, se calhar, mais rigorosos, nós, pessoas, se calhar até nós, portugueses, no nosso dia a dia, na forma como trabalhamos, como nos organizamos, conseguíamos, e eu vejo isto, tenho um projeto à noite e consigo organizar o meu dia para fazer tudo sem deixar nada para trás. No fundo, é trabalho. Família, trabalho, depois hobby, é um hobby mas que a pessoa não percebe que se cansa, mas cansa, não é? Porque é um hobby, mas sim. Mas pronto, eu considero isto um projeto e, aliás, eu fico sempre surpreendido de levar este projeto a sério, porque isto para mim não é uma brincadeira, porque eu levo isto a sério, mas para mim é um nanoprojeto. Quando eu vejo o que se faz em Portugal, que eu acho que se faz coisas bastante boas, melhor até depois a massa crítica que a recebe. Eu olho para o meu projeto, tenho a humildade para perceber e sobretudo que eu vou conhecendo vários livreiros, o que eu faço eu chamo isto muito artesanal e muito experimental, porque posso dar-me esse luxo, não é? Eu vou experimentando. Agora experimentei a lançar a edição de livros até final do ano. Eu tenho um terceiro agora em tradução
idealmente sair até ao final do ano, não sei se vai ser possível ou não. Pronto, vou ter estes 3 lançados e depois farei o balanço para ver se é por aquilo. Tive um podcast durante meio ano. Cá está, entrando nas componentes do meu dia-a-dia, não havia de facto forma de eu conseguir acomodá-lo. E o podcast é talvez dos formatos mais difíceis de manter e de tornar sustentável a longo prazo. E consome muito tempo. E consome muito tempo. E eu de facto não havia ali nada que fosse uma vocação inata que eu tivesse. E mesmo na edição, aquilo foi tudo, fui aprendendo, não é? Fui aprendendo a fazer a edição, demorava bastante tempo, acho que não ficava nada extraordinário, portanto achei que não valia a pena, achei que mais valia voltar ao foco das coisas que eu fazia bem, que me davam mais prazer. Portanto, um dos desafios, dizia, era haver tempo, e também as livrarias sofrem também com isso, porque a pessoa, quantas pessoas é que podem mesmo, e não há forma de organizar, não sei, quantas pessoas é que podem estar 2 horas numa livraria, que é para escolher um livro com calma, para falar com um livreiro durante a semana. Mesmo ao fim de semana é muito complicado. Não é? E, portanto, realmente o modelo da livraria mudou muito. Depois, claro que as plataformas online também vieram influenciar, porque as pessoas, se quiserem um livro em específico, e eu sempre achei que uma livraria e o meu projeto, tentando equiparar à livraria independente e menos à plataforma online, embora seja um projeto online, eu acho que uma livraria independente não se pode comparar com uma livraria dessas grandes plataformas online, no sentido de querer ter os livros todos, com aquele desconto que outros te fazem, porque aí não há competição possível. Não dá. Porque vão criar um público que vai exigir-lhes descontos permanentes e entregas no dia a seguir. Às vezes pontualmente sinto isso no meu mini projeto. Por exemplo, aconteceu um livro que falaremos, imagino, daqui a bocadinho, o primeiro livro que eu lancei, que é um livro com 4 textos sobre livros, já lá vamos. Da altura foi recomendado pelo Carlos Vaz Marques no programa que estamos. E isto foi uma sexta-feira, não é? E eu nesse fim de semana, eu e a minha mulher ajudamos bastante, e envelopámos uma quantidade bastante razoável de livros. E foi a primeira, na semana a seguir comecei a ter alguns leitores que não faziam parte deste meu público mais habitual. E que não sabiam como é que as coisas... Que estavam a queixar por não ter recebido ainda o livro. O meu formato realmente não é o de entregar o livro no dia a seguir, em 2 dias depois, se for preciso, até demora mais do que uma semana. E eu tenho muitas editoras com quem trabalho, que elas próprias, para me enviarem um livro, também têm o meu tempo de espera que eu também tenho. Portanto, às vezes, se for preciso, há uma compra que pode demorar 2 semanas. Certo. Mas são livros que no online não há mais lado nenhum. É exatamente isso. E há nas livrarias físicas, as pessoas se deslocarem até elas. Forem lá, não é? Pronto, mas é aí que tu, enquanto livreiro de um projeto independente e de uma livraria independente, mesmo que seja só virtual, ganhas às grandes superfícies, que é as grandes superfícies. Como o maior objetivo é a venda e o maior número de venda em volume, que é assim que lhes compensa, tu podes dar ao luxo de ir ao nicho. Certo, e o meu objetivo ser aquele livro que mais ninguém tem. Certo. Há uma, acho que posso dizer a marca, a Almedina é equiparável, porque a Almedina tem um catálogo muito abrangente, mas bom também. E tem algumas editoras que só trabalham com a Almedina, não trabalham com as outras. Sim, e eu não tenho nenhuma dúvida. Às vezes há livros que eu divulgo, de editoras mais pequenas, que as pessoas compram diretamente. Eu sei que há livros que eu recomendo e que ponho à venda sem desconto, de editoras da Penguin, das várias chancelas que eles têm, da Don Quixote, e eu sei que estou só a oferecer o negócio às outras, mas não me importa. Sim. E às vezes as pessoas perguntam, isso é o preço final? Sim. E às vezes tenho comentários no Facebook, uma vez tive, até com a Antigna, sim senhora, vende mais caro do que a Antigna, que é uma editora. Sei. E eu explico, a Antigna faz o desconto no site deles. A edição é deles, eles fazem o que entenderem. Aqui não há espaço para descontos. Exatamente. Pronto, olha, tudo bem, para mim mas as pessoas, eu tenho 2 livros de poesia e o meu primeiro também foi escrito de forma independente e vendia-o no meu site, porque não quis estar, certo. E não me compensava na altura estar nas grandes superfícies. E eu também senti muito esta coisa das pessoas quererem os descontos e quererem tentar não é ludibriar, mas é aproveitarem-se daquilo a que estão habituadas, é o que veem nas grandes superfícies, e tentarem fazê-lo neste caso com um projeto independente, e não se apercebendo bem, porque não têm de se aperceber, porque eu também não sabia antes de ter entrado nesta aventura de tudo o que acarreta ter um livro, vender um livro, enviar um livro e tratar de
depois toda a logística e tudo o que é a parte das finanças, etc. Certo. Olha, 2 ideias em relação a isso. Há uma vez tive uma conversa no podcast, se quiseres podemos reproduzir lá aqui com um editor, em que nós decompusemos o preço, no fundo a estrutura de custos de um livro, e acho que é interessante as pessoas perceberem. Se quiseres fazer essa simulação rapidamente, só para não esquecer de outra ideia. O livro, a venda do livro entrou num caminho muito difícil de sair agora. Portugal é o país da Europa mais dependente das promoções. Acho que estou a dizer bem, não estou enganado. Em geral, não nos livros. E as pessoas habituaram-se a essa promoção. A questão é que, e agora a seguir mostro as contas e isso percebe-se facilmente, não seria viável se todos os livros fossem vendidos com esses descontos de 20%, 30%, 10%. O mundo do livro não era viável. E outra coisa que eu diria, acho que há 2 formas de se comprar nessas livrarias que têm tudo, não é? A pessoa não vai estar lá 2 horas deixa cá descobrir, foi isso que eu tentei fazer com a minha livraria. Tenho um catálogo mais ou menos enxuto, que a pessoa, se estiver lá algum tempo a procurar, à partida vai descobrir coisas novas. Nessas maiores não é isso que eles querem, não é? Eu diria que ou vais lá com livramento e compras mais barato e até comparas nas 3 ou 4, não é? Qual é o teu desconto melhor? Quem nunca? É normal, é justo, porque ele também não pisca os rendimentos muito altos. Exatamente. É perfeitamente justo. Esse é o formato. Ou o outro é a compra por impulso, que é, tu vês, aparece lá um banner com um livro com um desconto de 20%, 30%, e tu conheces aquele autor, estava na tua cabeça desde que ouviste qualquer coisa e compras por impulso. Se calhar não vais ler depois, não é? E eu acho que há um risco grande, que já não é um risco, acho que já é uma realidade, que é tornar a compra de um livro uma compra por impulso. E um bocado como no supermercado, a pessoa comprar a pastilha elástica quando está ali a pagar, não é? E olha, há uma música dos táxis que diz o que é que se faz com o chiclete, não é? E portanto, eu acho que há esse risco que não é nada favorável para isto não é nenhuma crítica a nada, não é mesmo? É uma constatação que eu acho que é um caminho difícil de sair. Se quisermos fazer uma simulação, vamos imaginar um livro que custa 10 euros e vou tentar simular quanto é que uma livraria ganha, quanto é que uma editora ganha. No caso da livraria, tendencialmente, um livro de 10 euros terá um desconto entre os 30% e os 40% da editora. Portanto, vamos imaginar, a média será 30% nas grandes editoras, 35%. Vá. Vamos imaginar que a livraria comprou o livro de 10 euros por 6. Portanto, vai ter uma margem de 4 euros quando o vender, não é? Se for pôr 10% de desconto, como as pessoas esperam, já 10 euros, passa a ter 3 euros de lucro. De lucro não é lucro, é de rendimento. Não é? Exato. Se for oferecer os portos, como as pessoas também esperam, vamos imaginar que o porto custa 1 euro, de repente já estamos em 2 euros por cada livro que a livraria ganha. E por cima disto entra nas redes sociais, tens que pagar publicidade para os posts ter algum alcance, tens de pagar o teu site, na livraria presencial, então tens de subir uma estrutura de custos muito grande. Não é viável, fazer 2 euros. Estes 2 euros seria para um livro de 10 euros, o preço médio em Portugal acho que é 15, portanto, fazer 3 euros ou uma coisa assim, não é por cada livro vendido, não é viável para uma livraria. A editora, ainda menos. A editora tem outra nuance, a editora é quem arrisca à cabeça um livro que pode não dar em nada, não é? E, aliás, há alguns editores que dizem que geralmente para ter alguma liquidez, em cada 4 tem que fazer um que saibam que vão vender bem. Depois, as que querem fazer livros um bocado experimentais. Há umas que só querem livros que vendam bem, tudo bem, é justo. E há umas que nem sequer, que não estão sequer preocupadas com se os livros vendem. Eu acho que nós podemos olhar um bocadinho para a Sírio assim. Certo. A Sírio está preocupada com a qualidade do catálogo, certo. Independentemente se vende ou se não vende. Certo. Mas toda a gente sabe que na poesia, sim, é a Sírio que vai procurar. Sim. Tem uns preços um bocado mais altos do que se comprasse com a ficção, mas imagino também sirva para colmatar as vendas mais reduzidas de um género que realmente não é o género com mais procura. Depois há um outro género que ainda tem menos que é o do teatro. Depois terei aqui uma sugestão também de teatro, e assim então, coitado, não é? E então, indo para a editora, a ver se agora me lembro bem portanto, tu tens. Eu agora nem vou conseguir quantificar a tradução, porque é um FII, não é uma porcentagem. Sim. Portanto, e depende do livro. Exatamente. E a revisão é a mesma coisa. Eu, no meu caso, nos 2 que fiz, paguei a tradução e a revisão. Há seguramente muitas editoras que percebem quando se lê que deixaram de pagar o serviço da revisão do texto. E há outras, e há algumas que publicam autores europeus. Há uma que está identificada, uma ou duas,
que até já põe tradução na máquina, não é? E na inteligência artificial. E o que sai de lá são aberrações, quer dizer, pronto, porque falta a sensibilidade, o conhecimento da língua, não é? E pronto, e estas têm livros com preços bastante baratos. Mas percebe-se. E está aqui explicado Exato. porquê. Mas, portanto, num livro de 10 euros de uma editora, vamos tirar. Esse é um lembro. Portanto, é logo para a livraria também está a perder os seus 40%. Portanto, está a fazer 6 euros de lucro, não é? No livro de 10 euros. Se puserem distribuição, são mais 20%. 20% são cerca de 60. Portanto, 6 euros já estão em despesas, não é? Sobram 4. Se puser direitos de autor, não sei se está bem tabulado, eu tenho que estar a trabalhar mais com autores em domínio público, mas são mais ou menos 10%. Sim. Portanto, passas a ter 3 euros de lucro por cada livro. É editor. Ainda falta aqui pôr a tradução, a gráfica, exatamente. a distribuição já pus. Falta a tradução, a gráfica, a revisão de texto, o marketing. Imaginemos um autor português que ninguém conhece, não é? Tem que ter marketing por cima. Ou há uma editora que eu respeito muito, que é a Primatur, que o que está a fazer é trazer para Portugal clássicos, sobretudo, mas de autores que os portugueses não conhecem. Aquele livro de um poeta amarelo, eu agora não me lembro, eu acho que é deles. O Mário Reclaria? Não é português. Eu não me vou lembrar, mas fala. E eles estão a fazer são livros que estão consagrados em vários países, alguns diria também em França, na Alemanha, mas em Portugal não tanto. São livros grandes, caros de produzir, de autores desconhecidos. É um grande risco, não é? Porque depois por cima disso tem que... E aí são clássicos, portanto não há entrevistas com autores, porque os autores já estão morrendo. E portanto eu respeito bastante. Eles têm um catálogo inacreditável. E nisso me fazem um modelo muito arriscado, que já foram ultrapassados pela direita mais do que uma vez, que é, eles põem os livros em crowdfunding. E, portanto, há editoras que percebem que esse livro vai sair, têm uma capacidade financeira maior, dinheiro mais na mão, e lançam um livro antes deles. Já lhes aconteceu uma ou duas vezes. Também está identificado. E portanto, voltando aqui à estrutura dos custos do livro, estávamos a ficar com 3 euros. 3 euros e faltava portanto, gráfica, marketing. Eu não quero deprimir, mas fica quase a zero. Não, quase a zero. E, portanto, um livro tem de vender muito. Tem que vender muito. E o que é que acontece na ficção? Os livros, as pessoas nem têm CD, se calhar, mas mesmo de editoras grandes, às vezes há tiragens de 400, 500 exemplares para livros grandes. Claro, depois há uns, cá está, essas editoras têm que ter uns que vendam 10 mil, eu não sei qual é que será o recorde, mas tem que ter umas vendas que paguem esses. Pronto, portanto, tudo somado, de facto, é um setor que não tem margem para eu. E voltando ao início da conversa, não há muita margem. Agora imagine-se que é tirar isto tudo, os 20%, os 30%, desconto a oferecer os portos. Sim. Não era viável. Mesmo para quem faz, não era viável. E, portanto, claro que há espaço para todas as soluções, o cliente procurará sempre a solução que achar melhor. Há pessoas que claramente sabem que vão a uma livraria independente, comprar um livro de uma editora que haja numa plataforma online e preferem comprar lá, mesmo sendo mais caro. Pronto, estão conscientemente a contribuir. É uma decisão mesmo, não é sustentabilidade, não é ingenuidade. Estão conscientemente a contribuir para a sustentabilidade de um setor, não é? Que enfim, está um bocado pauperado, não é? Convenhamos. Eu respeito imenso, por isso é que às vezes posiciono-me com a maior das humildades, porque os livreiros que eu conheço, tu para venderes um livro tens que dar flic-flacs e cambalhotas à reta. Agora é uma coisa extraordinária. Tem que estar há um formato que vai crescendo bastante, e eu não participo mais, que são eventos de fim de semana, que têm um nome que eu já, às vezes sempre posso sugerir que mudem, que é de feira, porque a feira também desvaloriza muito o livro, mas são eventos onde tu acabas por juntar várias editoras, várias livrarias, com conceito. Há uma, por exemplo, a FLIFA, que é a feira do livro independente de Arroios. De Arroios, e também há da Casa Fernando Pessoa. A Casa Fernando Pessoa tem uma de poesia também. Sim. E isso aí é mesmo muito importante para as editoras, esses momentos, em que no fundo é um bocado aquela história de Maomé, não é? vai ao Maomé à montanha, porque tu tens um público já bastante filtrado, que à partida vai lá porque tem que se deslocar, está interessado em livros, e as vendas nesse fim de semana são mesmo muito importantes para a sustentabilidade das editoras e das livrarias. E às vezes esses desabafos que... Isso, E tu o que é que tu vendes mais? Género? Olha, o género que eu vendo mais do que o género, é o posicionamento. São editoras que não há no outro lado. Okay. Isso é 7 caras. E houve uma altura que eu, enfim, investi um bocado. Eu mudei o posicionamento, que eu quando abri a livraria online, tentei que fosse... Eu tinha um catálogo para 3 mil livros, que não os tinha comigo, naturalmente, não é? Eram ou consignações, que é assim que funciona hoje em dia, as livrarias online. Primeiro vão encomendar a editora, depois é que vem. Sim.
Depois mudei porque aquilo não era viável para um projeto tão pequeno. Então, quando fiz essa mudança, comprei muitos livros usados, que também requer algum tempo, tens que ir à procura deles. E vendi bastante, vendia muito rapidamente, porque são livros que são achados, muitos deles, não são aqueles raros que custam 300 euros. Também não são aqueles livros que estão altamente especulados do Herbert Helder e do Pacheco, que têm preços completamente absurdos. Eu não sei qual é a explicação para aquilo, mas há de vender, não é? Pronto, mas eram livros que as pessoas procuravam e nessa altura eu vendia bastante. E são livros, tens um bocadinho mais de margem também nesses livros. Hoje em dia, eu já quase sei que livros é que eu vou comprar à editora, que vou despachá-los num instante, ou outros que vão ficar comigo, mas que eu também compro, porque a editora não faz só não são best-sellers, não faz só livros que são vendáveis, faz livros que têm um risco grande e, portanto, há livrarias que também compram, outras que têm modelo de consignação. Mas pronto, eu vou tentar de comprar sempre uma escala bastante pequena, claro, não é? Mas não há um género, ou seja, respondendo a tua pergunta, não há um género. Eu tenho um catálogo com alguma, foi calhando com algum, também muito por causa do evento da Casa Fernando Pessoa, mas tenho alguma inclinação para a poesia, portanto posso dizer que vendo alguma poesia, mas também porque isso, em parte também tenho isso para oferecer, mas acho que é sobretudo a pessoa no fundo googla e vai parar ao meu site, não consegue parar aos outros, e esses são livros que eu vendo bem. Eu acho que isso é uma aprendizagem que eu já fiz há muito tempo. Há umas editoras que eu vendo bastante bem. E como é que tu te posicionas como leitor? Dentro daquilo que vendes, o que é que tu gostas mais de ler? Olha, que tipo de autores? Que tipo de... Curiosamente, este projeto leio menos, porque eu vou buscar o tempo à leitura, não é? Portanto, eu era um leitor de ficção, sobretudo, de livros grandes, que lia em qualquer momento que eu pudesse, no metro, à noite, punha-me em posição desconfortável para não adormecer, para conseguir ler alguma coisa, aqueles truques, né? Tem que ser. Hoje em dia até porque eu também, pela curiosidade e também pela necessidade de conhecer o que é que eu vou ter no meu catálogo, sou um leitor que lê um conto, que lê um poema, que lê uma crónica, que lê meio romance e percebe mais ou menos no que é que aquilo vai dar. Hoje já não leria, como felizmente que já li, portanto já não leria hoje o Guerra e Paz, já não leria o Crime e o Castigo, já não leria, acho eu, com pena, os livros do Bolanho, os principais. Felizmente essa parte, não posso dizer que já li tudo, mas li na altura certa e esse caminho já está feito. Portanto, agora sou mais um leitor tenho marcadores, tenho 4 ou 5 livros distribuídos pela casa e vou pegando neles. E queres me dar alguma sugestão? Vou dar, olha, já que eu trouxe. Temos a mesa cheia de livros, portanto. Eu, para onde quer que vá, eu levo um livro comigo. Mesmo, por exemplo, tenho 2 filhos pequenos, uma de 6 e uma de 2. Eu vou ao parque e feito com eles. Eu sei que não vou ter nenhuma hipótese de ler, mas levo um livro debaixo do braço. Não lhe vou tocar. Às vezes não levo e arrependo-me porque tinha ali 5 minutinhos de descanso. Isso nunca sabe, não é? E portanto eu ando sempre com livros. Quando me pedem para falar sobre livros, trago-os. Pronto. Então, olha, mas há um, só para não me esquecer, que eu não encontrei, que eu tinha comigo e que não encontrei lá em casa, que é uma coisa que deixa ser um bocadinho apreensivo, mas que me lembrei, porque estávamos num podcast, que é um livro que se chama Silêncio na Era do Ruído. É um livro relativamente contemporâneo, de um norueguês. Se não está aqui, está em casa, mas tenho. Pronto, que é de um norueguês chamado Erling Kage, que é um tipo interessantíssimo porque ele é advogado, é modelo Rolex, é colecionador de arte e depois é um grande caminhante, já esteve no Polo Norte e no Polo Sul, já subiu o Everest. Pronto. E este livro, eu estou a falar de memória porque não encontrei o livro e gostava de ter voltado a folhear como fiz com os outros, já li há algum tempo. Ele fala sobre várias formas de silêncio. E há bocado não acabei aquela ideia dos grandes desafios para a leitura. Um era a falta de tempo, outro era a falta do ócio. Se conseguir ainda volto lá, tempo para o ócio e para o tédio. E a outra é a falta de silêncio. Porque quem gosta de ler, a partir gosta de silêncio, não é? E o silêncio faz falta no nosso dia a dia. E um dos exemplos que ele dá para o silêncio, que eu fixei, e lembrei-me por causa da nossa conversa de hoje, tem a ver com a remasterização. Que é quando aparece esta tecnologia de remasterizar a música. Isso, tu se calhar vais pôr a nossa conversa, vais pôr num software que ele vai remasterizar, ou pelo menos vai melhorar a qualidade. Ele vai tirar à partida os silêncios. Uhum. Ele vai ter que cortar um bocadinho o tempo da conversa e vai tirar silêncios. Vai tirar ruído. Não vai acontecer, mas eu quando fiz o meu podcast aprendi isso. Ele tira-te o grão, que também acho que é importante, e tira o silêncio. Mas o silêncio numa conversa diz muito. É o mais importante. Diz muito. E há quem diga que em rádio o silêncio é fatal. Não acho. Também não concordo. O silêncio mostra que
A pessoa está a pensar numa resposta e isso também é comunicar, não é? E a pessoa que está a ouvir percebe isto não era fácil para responder. Agora faz uma pergunta fora deste âmbito qualquer. Eu se calhar não estava à espera e fica em silêncio e pensar o que é que vou dizer. Estou só impulsivo e digo algo disparate qualquer. Sim, não sim, é sim. o meu caso. E pronto, e o silêncio tem uma importância muito grande numa conversa, na música. Ele até fala mais da música. E a música, por exemplo, eu conheci o Benjamin Clementine. Tive a sorte, eu conheci-o. Eu tenho um amigo. Conheceste-o mesmo? Não. Conheci-o enquanto músico. Sim. Eu conheci-o como músico. Eu tenho um amigo que é músico e compositor. E houve um dia que ele disse-me: olha, tinha aqui 2 bilhetes, não conseguia ver. Eu não sabia quem ele era, não conhecia mesmo. No Coliseu, não conseguia ver. Não, já foi há muito tempo. Eu não tinha filhos na altura, portanto eu pude dizer ok, vou. E portanto, já foi pelo menos há 7 anos. E fico a minha mulher. E fez muito. Eu sou um fanzaço dele desde então, porque o vi ao vivo, porque eu acho que esse CD não seria. Porque ele tem um vozeirão, como tu conheces, sabes, não é? A tal ponto que ele tem que se afastar do microfone ao vivo para cantar. Porque aquilo é uma coisa Sim. No CD não se percebe, no Spotify não se percebe aquilo. Perde-se essa pujança que ele tem da voz, porque depois aquilo é tudo muito clean, fica muito clean. A mesma coisa, eu gosto imenso do B.B. King também. O B.B. King ao vivo, eu por acaso guardarei para sempre a mágoa de não ter ido vê-lo em Sabrosa, que foi quando a última vez que ele veio a Portugal. Na altura podia ter ido e não fui, não sei bem porquê, por preguiça, não sei, tenho mesmo pena. Mas eu gosto muito mais de ouvir as músicas dele ao vivo, que aquele vozeirão nota-se mais do que em estúdio, porque em estúdio fica mais polido, mais tratado. Sim. Outro exemplo em português, se quisermos, da Marisa Liz. Eu não sou um fã muito grande dos Amor Eletro, mas a voz dela comove mesmo, acho uma voz inacreditável. E não é tanto nas músicas de estúdio, mas é uma vez apanhei no YouTube ela a cantar com a Simone e aquilo emociona mesmo. Em cima ela é muito vibrante, não é? É uma grande pessoa de palco e emociona-se. Pronto, e eu acho que remasterizar perde-se um bocadinho a genuidade da coisa. Perde-se o grão, perde-se a imperfeição. A voz rouca, se calhar, quando falha, perde-se um bocadinho em estúdio. E tudo isso é importante, porque tudo isso é genuíno. Sim. Depois, portanto o silêncio não era do ruído. Esse é um. Depois, entroncando aqui também no que dizia agora, e já explico porquê. Tenho se calhar os portugueses não sabem, não têm ideia, porque não há uma relação entre Portugal e a Polónia muito grande, mas a Polónia tem uma história na literatura extraordinária. Eles têm 6 prémios Nobel, portanto, para quem acha que isso é um barómetro, está aí, né? 6 prémios Nobel, não é qualquer coisa. Mas o autor que eu trago é um autor que está fora desse canon e que até é bastante crítico desse canon, que é o Witold Gombrowicz. Eu trago ele é um autor. Há tempos falei com um polaco, uma pessoa bastante culta, a mãe dele até é tradutora de russo para polaco. Bastou dizer o nome e ele ficou um bocado incomodado. Portanto, é um autor que ainda hoje provoca-se algum incómodo. Mas em Portugal conhecem. Foi-se um bocado um silêncio. Tipo, a conversa estava a correr bem, agora falamos sobre este. E eu gosto disso. E portanto, o que eu trago aqui, a Antígona publicou os 2 volumes dos diários dele, são uma peça da literatura muito importante. Ele estava exilado em Buenos Aires e se não te importasses, eu tinha na memória, na altura, quando comprei este livro, não sei de quem é que é isto, eu li logo assim que saiu. Este livro era meu enquanto leitor ainda na altura. Isto é de 2021, até achei que era mais antigo. E depois andei à procura deste trecho. Olha, ele começa aqui. O primeiro começa aqui. É uma página. Já agora tu não escarafunchas os livros? Não consigo. Não consegues. Porque vem desta relação do livro como produto. Eu tenho um ou outro que ainda tenho umas notas a lápis. Hoje em dia, e é útil para ler. Eu, por exemplo, quando eu recebi as provas dos livros que eu publiquei, eu preciso mesmo da caneta Claro. E até mesmo para ter mais atenção. E quando estudo também há partidas, mas no livro não consigo. Ponho post-its, ponho notas. Neste caso não tinha nada na altura, mas fui agora a recuperar. Ótimo. Este bocadinho aqui. E outra depois, página. Não, estás à vontade. Não chega a acabar. Estás à vontade. Queres que eu leia? Pode ser? Pode ser. Pode. Não sei se querias ter preparado primeiro. Não, não há de ser. Esta quinta-feira. Muito bem. Queres só dar algum contexto? Dou depois. Dás depois? Pode. Quinta-feira. A língua. Não é que não haja erros linguísticos, mas o erro também não pode ser uma desonra. Qualquer um pode cometer um lapso ao escrever, até um erro gramatical, até um erro ortográfico, mas há quem, vestindo a toga clássica, logo fica de rastos ao mais pequeno erro. Por outro lado, um escritor que não queira ser impecável demais na enunciação pode dar-se ao luxo de muitos tropeços que ninguém o chamará por isso à responsabilidade. Por conseguinte, um escritor tem de cuidar não só da língua, mas principalmente de encontrar a relação adequada com a língua. Adequada significa, tanto quanto possível, uma relação não intimidativa.
Pobre é o estilista que se deixa apanhar pelas suas próprias palavras. Pobre é aquele que, como algumas mulheres, cria reputação de imaculado e então o menor pecado torna-se um escândalo. Escritores que se deleitam excessivamente com a alegada precisão do estilo, que tentam impressionar com uma matemática linguística inexistente, que flirtam, a escola de Anatole France, com a maestria já não é coisa dos nossos tempos, tanto mais que o sibarita saiu de moda. Um estilista contemporâneo deve ter sensibilidade em relação à língua na sua qualidade de algo infinito e em movimento que não pode ser dominado. Porá a tónica mais na sua luta com a forma do que na própria forma. E a tua atitude face à palavra, como algo que lhe escapa, será de desconfiança. Este afrouxamento da relação de um escritor com a palavra assegura maior ousadia no uso das palavras. O mais importante é que o excesso de teoria e uma abordagem excessivamente pretensiosa do estilo não privem as palavras da sua eficácia na prática e na vida. Afinal, a arte acontece entre pessoas vivas e concretas, portanto imperfeitas. Existem hoje muitíssimos estilos que entediam, que cansam, que dão volta ao estômago, porque são produto de uma receita intelectual, obra de pessoas antissociais e simplesmente mal educadas. A palavra deve ser dirigida às pessoas e não às teorias, às pessoas e não à arte. A minha linguagem neste diário é demasiado correta. Já nas obras artísticas tenho mais liberdade. Obrigado, muito bem lido, e desculpa lá o mau jeito, mas aproveitei que tinha aqui um dizer para dizer o quê? Muito bom. Isto foi escrito nos anos 50, eu acho que é muito atual, e é exatamente como eu vejo a literatura, por isso é que eu também lembrei por este em primeiro lugar. A literatura, para valer a pena, tem que mexer connosco, tem que dar uma forma, tem que nos inquietar, e para isso tem que vir das profundezas do autor, não é? Tem que ter arrajo, tem que ter. E isso leva ao erro. O erro é muito saudável na arte em geral, na literatura que falamos em específico também. Eu diria que há a tentação que eu acho que vai evoluindo, de fazer textos muito enxutos, com as arestas muito limadinhas, tudo muito perfeito. A mim não me diz tanto. Eu sinto necessidade de ver um erro. Acho normal que se escreva assim um estilo definido, que se derive. Para mim isso quer dizer que é um bocado, olha, um paralelismo com a doçaria, não é? Eu acho que um bolo tem que ter uns grumos, não é? Sim. Se eu vir uma pastelaria, 5 bolos a brilhar ali todo, ou foi feito por um chefe que usa régua e esquadra, não é? Ou vem da fábrica. E portanto eu identifico bastante, e lembrava-me deste texto. Para mim a literatura é exatamente isto. É normal e saudável que tenha imperfeições, porque quer dizer que é genuína e que vem das profundezas do autor, e para mim é assim que vale a pena ler. É isso que vale a pena ler para mim. Vou pedir uma coisa, são 4 linhas, é só pela graça. É só este bocadinho aqui, sexta-feira. Só sexta-feira, até o apertado? Ou até... ok. Sexta-feira fui à loja da moda, a Ostende, e comprei um par de sapatos amarelos que acabaram por se revelar apertados. Voltei à loja e troquei este par de sapatos por outro, do mesmo modelo e número e igual em todos os aspectos, que acabou também por se revelar apertado. Às vezes, surpreendo-me comigo mesmo. Esta foi pela graça, porque a escrita dirística tem esta coisa, não é? Acompanhamos o pensamento dos autores. Eu acho muita graça, depois de conhecer um autor, às vezes até antes, de ir aos seus diários para perceber como é que eles pensam, como é que é o seu dia-a-dia. Acho que então estes 2 volumes são diários entre 1953... Olha, não tenho aqui o segundo comigo, não sei qual é que é o período. O primeiro é de 53 a 58. Ok. Pronto, e eu recomendo que já agora que leiam. Ele tem que lembro agora do Cosmos, tem que é o Pornografia, e também tem teatro. E recomendo que as pessoas o conheçam. Pelos diários pode ser uma boa forma, porque cá está, olha, para os tempos de hoje é uma boa forma. Vais lendo aqui uns bocados. Sim. Se calhar tenho aqui uma pilha, mas vou para o teatro, por favor. Já que estamos a falar de teatro, não se fala muito de teatro também. Juan Mayorga é um dramaturgo espanhol. Eu há uns anos estava a estudar espanhol, e é uma boa forma de aprender a língua lendo, não é? E eu, como gosto de ler teatro, pensei, vou procurar aqui alguns textos de teatro espanhóis, e dei com o Juan Mayorga, que tem, e o texto que marcou mais na altura, chama-se Caminho do Céu, em português.
tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. É uma história baseada numa história verdadeira, em que há um mandatário, um emissário da Cruz Vermelha, que vai ver um campo de concentração. E os nazis encenam ali uma cena de tal forma verossímil que ele sai baralhado, mas diz que não tem nada para apontar, não viu nada de rolar. Pronto, e esta história mostra, obviamente ficcionante, como é que eles montaram tudo isto, como é que envolveram os judeus na própria encenação, obrigaram-nos a fazer um rapaz e uma rapariga que fazem de casal, há um que faz vendedor de balões, e portanto é uma peça, a peça eu não assisti, mas o texto é interessantíssimo, e lembrei-me dele há pouco tempo, porque no podcast da Beleza das Pequenas Coisas estava lá a Rita Cavaco, a atriz, que estava a dizer que vai pôr em cena esta peça em setembro do ano que vem. Okay. Esta mesma peça. E eu só conhecia em espanhol, lembrei-me de ir procurá-la e dei com este, que já agora falo sobre isso, são os livrinhos de teatro dos Artistas Unidos, que é uma companhia de teatro que ainda agora passou por um período complicado, estiveram-se em casa, felizmente essa parte está tratada. Durante muito tempo fizeram estes livrinhos com a Cotovia, diz que a Cotovia fechou, fazem com a Snob. Os livros são baratíssimos, custam 7€ e são certamente um contributo importante. E têm autores, olha, tem o Gombrowicz, tem o John Fosse, ganhou o Nobel há pouco tempo, tem coisas interessantíssimas. E este livro em específico tem 3 peças. Eu lembro-me da outra, que é Os Animais Noturnos, que também é muito contemporânea, porque é uma peça à volta da interpretação da lei do estrangeiro, da lei da nacionalidade. E, portanto, é uma boa altura para o conhecermos. Muito bem. Juan Mayorga, Caminho teatro. Caminho do Céu, o livro tem o nome das 3 peças. Se procurarem por Caminho do Céu, este é que eu tenho mais presente na minha memória. Sim, senhora. Vamos para uma mulher, Svetlana Alexievich, Prémio Nobel da Literatura, bielorrussa. Foi um Nobel controverso na altura porque ela não escreve ficção. Foi assim, se não, foi dos primeiros casos em que isso aconteceu. Ela é jornalista, mas convido mesmo as pessoas a lerem os livros dela, porque quem ler, isto é literatura, porque o que ela faz é, ela conta a história através das vozes das pessoas, ou seja, ela entrevista as pessoas por telefone, com um gravador, e depois desgrava aquilo e organiza da forma que ela entende, monta uma narrativa para contar a história. No caso específico, há este livro que eu trago, que agora até foi reeditado, chama-se A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é o primeiro livro dela, e é um livro que mostra a guerra vista pelas mulheres do Exército Vermelho, na altura da Segunda Guerra Mundial, claro, à vontade. E é, para já, faço já o alerta, que as histórias são naturalmente uma violência extrema. Ela tem um livro também sobre Chernobyl, tem um livro sobre o Afeganistão, é uma leitura que nos inquieta bastante. Não há como não, porque este é daqueles casos que a realidade ultrapassa a ficção. Dificilmente algum autor vai se lembrar uma coisa pior do que foi feito na altura do nazismo, e portanto foi uma controvérsia, a meu ver, infundada, porque também nós temos que deixar espaço para se conhecer coisas novas, não é? Não vale a pena. Digo, quem pensa num Nobel, por exemplo, não é? Que na altura esse Nobel foi controverso. E também trago para falar de uma outra coisa interessante, que é o papel do editor. A Svetlana Alexievich, ela tinha um livro só publicado em Portugal, pela Porto Editora, que era O Fim do Homem Soviético, que vendia, isto é a história pública, não estou a dizer nada que seja inconveniente, que vendeu muito mal. E isto na Porto Editora. E havia um editor, que é o Guilherme Pires, que na altura estava neste universo da 2020. Também é tradutor, sim. E traduziu um dos meus textos aqui deste livro. Eu conheci-o este ano na Póvoa do Varzim, Nas Correntes. Ok. Depois houve lá uma conversa sobre tradução e inteligência artificial. Ele é um dos grandes defensores da importância, e ainda bem, não é? Porque é evidente da tradução. E ele, na altura, ele trabalhava na altura, Elsinor fazia parte, se estou a pensar bem cronologicamente, da 2020, não era Penguin. Ele era um dos editores e teve o que se chama uma fezada. Ela vendia mal e ele conseguiu vender a quem mandava, antes dele ser Nobel, que isto valia a pena, que isto era literatura, portanto vamos investir nisto. Terá tido a sua necessidade de argumentar, conseguiu convencer. E quando eles estavam, agora essa parte posso não estar a ser muito preciso, mas quando eles estavam ou a editar, ou a paginar, ou a imprimir o livro, ela recebe o Nobel. Foi muito perto disso. E portanto este é um daqueles casos em que há dois méritos grandes do editor. Um é o editor que acompanha o autor no seu dia-a-dia, não é o caso desse específico, mas há editores portugueses que fazem isso muito bem.
E há o editor que tem um radar, não é? Tem aliás, este universo da Penguin, tanto é assinado como a Cavalo de Ferro, tem tido uma grande fezada nos prémios Nobel recentemente. É verdade. Agora tiveram outra vez. E tem tido uma grande. Isso é mérito, não é sorte. Não, portanto, exatamente, não é uma coisa que se atira ao ar e que de repente. Eles certamente veem dezenas e dezenas de autores e, portanto, escolher tem todo o mérito. E eu lembrei-me desta porque eu, nesse podcast que eu falava, que era também com a minha chancela de Azola, falei com o Guilherme e falámos precisamente também sobre a tradução e falámos também sobre este caso em específico. O outro, Stefan Zweig, também tem aqui uma ligação a estes períodos mais controversos da história da Europa e de perseguição aos judeus. Eu tenho uma relação com o Stefan Zweig, que acho que não tem com mais nenhum autor, que eu chamaria de osmose, que é a leitura à partida, se for uma leitura com um grau de dificuldade, tem uma certa resistência, não é? Certo. Ler o Zweig, para mim, como com mais ninguém, entra no cérebro de uma forma, sabes, quase os corpos juntam-se e não há nenhum grão, cá está, encaixa-me na perfeição. E há muita coisa que eu poderia recomendar dele. Há um livro biográfico que é O Mundo de Ontem, penso que é assim que se chama, O Mundo de Ontem. Tem várias traduções, acho que uma delas é O Mundo de Ontem, que é uma biografia dele. Ele acabou por suicidar no Brasil, ele era judeu e acabou por fugiu da... Ele era austríaco, depois eu não estava dizendo respeito, acho que ele era austríaco. E esse é um livro de história, de biografia, mas ele tem várias histórias pequeninas. Uma delas é o Mendel dos livros, que é uma história, para quem gosta de livros é imperdível, que é a história de um alfarrabista que tinha sempre o seu lugar numa mesa num café de Viena, até que um dia, de uma forma injusta, na altura da Primeira Guerra Mundial, vai para um campo, acho que não se chama concentração, vai para um campo de prisioneiros e deixa de estar naquela mesa. E portanto fica ali um vazio, e uma história que se conta à volta desse vazio. É uma história para quem gosta de livros. Que é desse livro? Não, é deste livro. Este livro é uma edição da Relógio d'Água, tem duas histórias, que é o Mendel dos livros, A Viagem ao Passado. Okay. Eu estou-me a referir aqui ao Mendel dos livros. Muito bem. Pois, estamos a acabar as sugestões. Havia mais, claro. Elsa Morante, não confundi com a Helena Ferrante, que é um nome sonante mais recente. Elsa Morante é uma autora de um período extremamente profícuo de Itália. Ela foi casada com o Moravia e, portanto, é contemporânea de autores como o Pavese, como o Pasolini, como a Natália Ginsburg, que também tem sido agora relançada pelo Relógio d'Água. E este livro chama-se A Ilha de Arturo. Eu tenho uma edição antiga da Olmeiro, também há uma edição da Relógio d'Água que também já está esgotada. E aqui já estamos num contexto da DG Lab. As pessoas podem sempre recitar um livro que está esgotado, podem ser a biblioteca pública recitar o livro. Exatamente. E encontram-no certamente. Ilha de Arturo é uma história muito bonita de um rapaz que tem que perde a mãe, tem um amor muito grande pelo pai. Ele vive numa ilha, só que o pai escapa sempre entre os dedos, faz umas viagens misteriosas, está sempre a desaparecer, e o rapaz fica sempre assim um bocado desamparado. E isto também entra depois na fase em que ele passa da adolescência para a fase adulta, e portanto é um livro sobre esse período da vida, mas com este ângulo muito bonito do amor de um filho por um pai que está sempre a escapar ali por entre os dedos. A Ilha de Arturo. Há um livro também que eu não trouxe, mas também desta fase da vida, que é o Baile, de Irene Nemirovsky, que também é um livro que eu também recomendo, também muito bonito nesta perspectiva da vida vista por uma criança, um jovem, pré-adolescente, no caso uma jovem, no caso de Irene Nemirovsky. Tinha mais, mas acho que está bom. A diferença, não é a diferença, mas a beleza de se falar com um livreiro é esta, que de repente tu vendeste-me todos os livros. Então, os dois livros da minha vida são de autores europeus e não os trouxe. É O Ano da Morte de Ricardo Reis e é o Guerra e Paz. Se chamamos o russo europeu, acho que neste contexto acho que devemos chamar. Pode. Portanto, não os trouxe porque são conhecidos. Tentei trazer aqui alguns livros que de alguma forma as pessoas pudessem não conhecer, para cá está, para abrir novos horizontes. Ainda não li o Guerra e Paz. Eu acho que deve mesmo ser lido. Tudo bem que são eu li nos 2 volumes, não é tudo somado. Leste em português? Ou... Li em português. Li em português. A tradução, acho que é de António Pescada, é da Relógio d'Água, que são 2 volumes. As traduções, como sabemos, do russo para o português, temos a sorte, não é? De ter tradutores. Aliás, eu também acho que é importante falarmos, já que estamos a falar de autores europeus, da importância do tradutor, não é? Porque nós, portugueses, se lermos boa parte destes autores, como eu falo do Gombrowicz, da Svetlana Alexievich e do Zweig, tudo bem que ele deve viver no Brasil, nós leríamos se não fossem os tradutores, não é? Portanto, os tradutores têm um papel absolutamente determinante para nós termos acesso à cultura.
E é um papel que está esquecido pela grande parte das pessoas, que não é valorizado, às vezes mesmo por desconhecimento, não percebem a importância que um tradutor tem, mas um tradutor, e há uma coisa que agora saltava para os 2 livros que eu editei. E se nós pensarmos um bocadinho, cada frase tem várias formas de ser traduzida, não é? Portanto, o tradutor também interpreta à sua forma, e é mesmo importante. As pessoas que conhecem o nome de tradutores vão fixando, e há quem compra livros pelo tradutor. Aliás, no caso dos russos é muito habitual. Havia ali na Guerra e Filipe Guerra, depois Doutor e Pescada, e há quem tenha quem prefira uma facção, quem prefira a outra. Acho que se deve preferir as duas, porque são as duas ótimas. Nós realmente temos muita sorte em contar com eles. E eu tive essa experiência. Desculpa, faltava-me só mais um, que é de um autor português, que é um livro que acabou de sair, do Rui Manuel Amaral. O livro chama-se Zov, é lançado pela Snob, e é um exercício de escrita criativa absolutamente extraordinário, e é bom ver como ainda há muitas formas de se reinventar a escrita. Quem folhear o livro acha que está a ler uma peça de teatro, mas quem entrar no livro percebe que não é isso, e não percebe o que é, porque isto pode ser uma peça de teatro, mas é imaginada pelo próprio autor do livro. O narrador está a narrar uma peça de teatro, o leitor dá por si a fazer parte do público. Portanto, isto joga connosco de uma forma muito criativa, muito original, e é um livro que eu recomendo vivamente. E como é que tu tropeçaste? No caso do Zov, eu tenho uma relação muito próxima com a Snob, que é uma livraria e editora também, e até acho que foi o do... Já não sei, olha, o momento em específico não sei. Sei que sabia que o livro ia sair, e estava eu com o Duarte, o livreiro da Snob. Mas já conhecias o autor? Já conhecia. Okay. Não, ele tem vários projetos ligados com a literatura, também tem outros livros, e eu não o conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho dele, que é muito diferenciador. E traz-nos. Ele também tem uma outra coleção com a Snob, que eu não lembro como é que se chama a coleção, que até agora tem 2 livros, um deles do Picabiá. É mais uma pessoa e mais uma, no caso uma editora, que nos traz livros que nós não teríamos acesso se não fossem por este arrojo de trazer livros que não sabem se vão dar em alguma coisa ou não, e da importância também das editoras independentes e dos autores que arriscam ser também independentes e livres, não é? E fazem o que lhes dá prazer. Acho que isto deve ter... Que é o mais importante. Que é o mais importante, não é? Eu também concordo. E acho que isto deve ter sido um exercício libertador para o Rui Manuel Amaral, que escreveu este livro, que eu acho que deve ter sido deixar a criatividade trabalhar. E cá está, voltando à minha conversa há bocado, nem sempre se vê que a escrita seja um exercício criativo, às vezes é mais um exercício estilístico, sim. Trabalho. Como disse como já falámos há bocado, como o Gombrowicz falava há bocado. Exatamente. Há bocado, há 80 anos, não é? Mas é uma coisa muito contemporânea. Então, agora se puder, entrava... Entra nos que tu editaste, não é? Eu decidi, a dada altura, resolvi experimentar, e como eu digo, isto que chama-se de A à Zola. Eu resolvi experimentar uma área nova, que é a área da edição, antes do verão. Eu tinha alguns textos sobre livros, que é uma coisa que eu gosto muito, são livros sobre livros, sempre gostei muito. Tinha alguns textos sobre livros, ainda nas línguas originais. Tinha-os guardado, fui dando com eles, às vezes fotocópias, fotografias, textos que eu fui cruzando, estavam na gaveta. Até que um dia eu comprei em inglês um texto do Walter Benjamin, que em português se chama... a tradução ficou para Desempacotar a minha biblioteca, se não me engano. Em inglês é Unboxing My Library, é um livro conhecido. Eu li este verão, já o conheci, já tinha lido o texto há alguns tempos, mas este ano comprei o livro da Penguin Clássica, assim, uma coisa fininha, e disse: olha, é com este que eu vou decidir fazer aqui um pack e lançar um livro. Então juntei 4 textos sobre livros: Robert Louis Stevenson, da Simone Weil, da Virginia Woolf e de Walter Benjamin. Chamei-lhe Um Boato sobre o Romance, que é o título do ensaio do Robert Louis Stevenson. E são 4 textos sobre livros traduzidos. Já agora vou dizer os tradutores, e também a revisão, que é da Sara Veiga, que está a traduzir o meu livro, que ainda está por si também. A Sara Veiga vai ser a tradução. Foram todos traduzidos de língua original, portanto do alemão, do francês, do inglês, pelo António Conduto Oliveira, que traduziu a Walter Benjamin e a Simone Weil. O Guilherme Pires, já falamos aqui, traduziu a Virginia Woolf. Isabel Castro Silva, que traduziu o Robert Louis Stevenson. E este é um livro que, olha, foi a minha estreia, deu-me um grande gosto a publicar. Saiu em julho, já não tenho muitos exemplares, eu fiz uma tiragem também pequena de 300 exemplares, e está
Está praticamente já todo. Que é ótimo. É ótimo. É ótimo. Há alguns que eu não sei, vou guardar para mim, talvez uns 10, uns 20, não sei, há alguns que eu não vou desfazer deles. E o outro livro que eu lancei agora em setembro chama-se O Cárcere, que é do Pavese, e também tem uma origem interessante. Eu encontrei há algum tempo num alfarrabista um volume que se chamava Antes que o Galo Cante, do Pavese, que tinha 2 livros lá dentro, que é O Cárcere e um que é. Tenho que recuperar aqui o nome. Aqui é. Este é o Cárcere e o outro que é. Tem que ir aqui ao final. Espera lá. Eu tenho acesso, só que agora como resolvi procurar, não consigo pensar. Que é o Cárcere. O cérebro fecha-se. Pois, exato. Entreguei-me, desisti. Agora tens que te vir com essa decisão. Exatamente. Epá, que disparate. Olha, agora vou ter... ir ao... Ainda cima não há ainda isso. Vou ter que procurar aqui o separador. Olha que disparate. Espera aí. A colina. Casa na colina. Pronto, tá. Okay. Deixei o meu cérebro funcionar. Casa na colina. E eu já tinha lido o Cárcere e... Aliás, desculpa, eu tinha comprado o livro e agora li o Cárcere e achei que era um texto interessante para recuperar, para o editar a solo, sozinho. É um texto, tem um certo registro autobiográfico, é ficção, mas que é passado lá no período do fascismo italiano, baseado também na experiência do Pavese. O Pavese foi exilado. Havia uma forma de exilar na Itália que era mandar as pessoas para os confins da Itália, para zonas muito isoladas. Foi o que aconteceu ao Pavese e é o que acontece com esta personagem também. Portanto, é a história de uma pessoa exilada, mas a história não é à volta do fascismo, não é à volta da experiência difícil que ele tenha tido. É um romance. E é um romance que eu acho que é desafiante, e também foi por isso que eu resolvi trazê-lo de volta. Para a Pavese, acho que é desafiante, porque é um autor que está totalmente fora do que as pessoas procuram hoje em dia, e portanto já agora que procurem, porque tem histórias muito melancólicas, tem um ritmo muito pausado, não tem nada, não tem os enredos, agora estou a generalizar, mas pronto, falando do Cárcere, não é um enredo com muitos altos e baixos, tem uma certa constância, e portanto o leitor de hoje que procura textos curtos, capítulos curtos, não se vai dar bem com este livro, mas agora leiam, porque eu acho que acho que devemos desafiar-nos. E o Pavese merece mesmo, porque quem não conhece merece mesmo ser conhecido. Eu por acaso não conheço. Ele tem poesia, olha, ele tem uma antologia de poesia feita pela Edições do Saguão, que se chama Virá a Morte e Terá os Teus Olhos, que é o nome de um dos poemas dele, e que eu te recomendo. Ok. Gostei de poesia, recomendo muito a poesia dele também. E este então, este tema eu decidi agora ter uma distribuição profissionalizada, portanto entreguei o livro para distribuição. Para as grandes superfícies? Não está nas grandes, ele está com uma distribuidora editora que é a Maldoror, que tem um perfil com que eu me identifico, que é um perfil também mais independente, portanto não está em algumas, não vou nomear, mas não está em algumas, mas está noutras. Está em outras. Certo. Eu quando fiz a distribuição do primeiro livro, não pus em nenhuma plataforma online, porque também pediram-me logo distribuição, ou condições que eu não podia acomodar, e portanto não pus. Agora está em algumas. E pronto, foi a forma que eu encontrei também de conseguir... E quem é que traduziu o Cárcere? A tradução é de uma dupla, que é... obrigado por me lembrar, acho que é muito justo, que é a Ana Fonseca Santos e a Anabela Nascimento, que trabalham em equipa as duas. Eu até contactei a primeira Ana Fonseca Santos, que pediu-me para juntar a Anabela Nascimento, e eu completamente de acordo. A revisão é de Isabel Castro Silva, e há uma tradução que tem o mérito de ter notas de rodapé nos momentos em que há paralelismo com a vida do Pavese. Ok, ótimo. E eu acho que isso ajudou. Eu até depois escrevi aqui uma ligeira biografia do Pavese também para se mostrar ali também a sequência da vida dele, como é que é tronca aqui na história, mas acho que eles fazem umas notas de rodapé interessantes para a pessoa também ir percebendo, sem cortar o ritmo, mas para a pessoa ir percebendo os paralelismos com a vida do autor. E quantos exemplares é que vais fazer? Fiz 300 também. Também 300. Também 300 também. E agora estes estão entregues e vou sabendo mês a mês como é que as coisas estão a correr. É uma experiência. E o próximo? O próximo, não vou dizer quem é que é, por causa da experiência que eu dizia há bocado de editoras serem ultrapassadas pela direita. Pronto, há algum risco. Eu estou a trabalhar com autores em mínimo público, portanto não há nada que as impeça exclusivo de fazer, claro. Mas olha, podes dizer data ou quando? Eu gostava que fosse este ano, mas não é certo. Pronto, está a ser trazido pela Sara Vega, como eu disse. Não estou a pressionar publicamente. Eu já não pressionei tantas vezes que até parece que estou a pressionar, mas não estou mesmo. Ela está, infelizmente, ela está
está a ser muito, muito requisitada e é ótimo que ela é uma ótima tradutora e portanto não lhe pus nenhuma pressão, porque eu não tenho aquela pressão do Natal, dos picos de vendas, portanto quando ela conseguir, por organização mental gostava de ter 3 este ano para fazer um balanço no final do ano, ver como é que eu faria para o ano, mas não é crítico se não for este ano. Então é esperar. É esperar. Sim, É o que eu farei também. Nuno, foi uma honra. É a conversa mais longa, mas tenho a certeza absoluta que quem nos ouvir tirará daqui muito, muito, muito sumo e mais do que sumo, livros, que é o mais importante. Eu tentei também não descrever demasiado para as pessoas plantar a semente para a pessoa cá está. Voltando à curiosidade, não é? Para as pessoas irem pesquisar um bocadinho e folhear, e vão a uma livraria. Estes livros que eu virem aqui, procurem nas livrarias e folheiem. Se não gostarem, escolham outros, falam com o livreiro que vos aconselhará livros semelhantes, e se não houver, vão à biblioteca, como é o caso da Elsa Morante, e também há bocado também falei de Irene Nemirovsky. Esses 2 livros que eu falei já não estão à venda, e portanto procurem-nos nas bibliotecas principais. Muito bem, obrigado por teres aceitado o desafio da DG Lab e uma boa continuação de um bom projeto, um bom hobby. E vemo-nos para uma próxima vez. Muito bem, obrigado. E obrigado também à DG Lab pelo convite. Fico sempre surpreendido quando as pessoas levam a sério este nano-projeto que eu vou gerir daqui. E devem levar. Obrigado. Obrigado, Pedro. Foi um gosto. Muito obrigado.